Muito buenos dias, hermanos. Que bendição esse 24 de maio, esse sábado maravilhoso, meio gris, pero hermoso, que não tá nem sendo tanto frio, parece que vai chover, não, porque quando vai chover queda assim, essa coisa meio algado, não? E veníamos de dia bastante frios, e hoje se hace um dia um pouquinho diferente, não? Pido aí que suscreva teu canal, aí que deixe seu like, suscreva teu canal, já saco de cá, isso. E depois meu ouvido, não? Igual se pode quedar. Eu quero falar sobre o sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus é o sacrifício perfeito para a tua vida, para poder te livrar de todo o rito, de todo o problema, de todo o mal, de todo o que leis e normas e regras e religiosidades te manda a ser. Por suposto que tenemos lei, todavia, a lei del amor, pero a lei del amor, a lei quedou como a lei del amor. Sem mais, vamos em la Bíblia. Vamos ali acá, Hebreus capítulo de número 9 versículo número 23. Vou pôr aí para os hermanos. Diz assim: Pois foi necessário, que foi necessário, que foi necessário que as figuras de las coisas celestiais fossem purificadas assim, pelas coisas celestiais mesmas, com melhores sacrifícios que estes. Porque está se referindo todo, se vocês lerem o contexto anterior, está falando de como era o sacrifício, como eles tinham que purificar todo antes do sacrifício, não? E se passar alguma coisa com o sacerdote, eles tinham o seu rito de purificação, por isso alguns sacerdotes se enojaram com Jesus, porque nesse sábado hacía algo, ou venia de ressuscitar alguém, ou tocava em alguém morto, e daqui a pouco já estava já com eles sem assim os ritos de lavados de mano, por isso diz, ustedes não lavam na mano, nem seus discípulos, não estava se referindo a uma mala educação, a uma limpeza no sentido de literal, não, de ser limpo, de lavar a mão para comer, não era isso, era um rito de purificação que eles tinham que, que Jesus não cumpria, porque Jesus já era santo, não necessitava santificar-se. Ó. E, bueno, e acá está falando dessas figuras de coisas que eles tinham que purificá-las, não? Como está escrito acá. Como melhores sacrifícios que isto? Porque não entrou Cristo? Não entrou Cristo no santuário, este de mano. Ou seja, ele não entrou em um templo, aí foi num templo este de pedra. No caso do Antigo Testamento, antes de Salomão, não, que foi o primeiro templo, vamos dizer, construído, não, de pedra, de cimento, não? Eles andavam de tenda em tenda, estendiam o tabernáculo, que tinham suas medidas, tinham seus utensílios, tinham tantos detalhes, de los quais eu me quedaria cá tempos, perdia tempo para falar, porque são muitos detalhes. Pero qualquer Bíblia, às vezes até sem ser Bíblia de estúdio, tem aí no final lá fotita e explica um pouco de isso, não? Se não, vou ler já os textos, já Levítico principalmente, não? Vais a ver que está instituído tudo aí, Levítico, os números também. Bom, sem mais, vamos acá no texto, vamos seguir no texto. Então, se Cristo não entrou nesse santuário hecho por manos de homens, que era uma figura de verdadeira. Não, não é que não estou menospreciando o tabernáculo do Antigo Testamento, não estou dizendo que tudo isso estava mal, não, eu estou dizendo que está mal quando atribuímos uma santidade ou um poder específico, um poder extraordinário ao santuário e aos utensílios, as coisas que são como diz Pablo, de madeira, de heno, de, de materiais que se vão ao deterioro, não? Os utensílios do templo, por mais que foram os preciosos que também havia, de ouro, prata, não? Bronze, de pedras, metais, não? Que especiais e pedras especiais, poderíamos dizer assim, valiosos, não? Pedras valiosas e metais valiosos. Aún assim,
era uma sombra, era uma figura, não? E o escritor de Hebreus vai tratar como uma sombra. Sino é necelo mesmo para apresentar-se a hora por nós outros ante Deus. Isso que é importante. Ele se apresentou, ele se apresentou por nós outros ante Deus. E essa presença dele ante Deus, por nós outros, nos deu acesso, ó, a estar com Deus novamente. E antes não podíamos, pastor, vai estar falando algo que eu já sei. Que salva não sepa, e que salva sepa, pero não vive segundo essa informação. Por isso é tão importante estudar o livro de Hebreus. Não, acá em minha igreja nós outros já iremos estudado, que dei mais de um ano estudando, sendo uma predicação expositiva acerca dos textos de Hebreus. E e eu quero trazer à memória esse sacrifício perfeito, sacrifício que deu lugar a vós e a mim, pecador, mortos, estávamos mortos, tu e eu, mortos em delitos e pecados. E ele nos amou primeiro, e ele nos trajo até aqui, e ele nos hizo assentar em lugares celestiais, ele nos bendijo, ele nos hizo apto para entrar na presença de Deus novamente, a estar com Deus novamente, coisa que o ser humano havia perdido devido ao pecado que havia entrado no mundo. E ele, Senhor, uma vez mais, nos hace propício para entrar na presença de Deus. Isso é maravilhoso, isso é algo que temos que recordar todos os dias. E não para oferecer muitas vezes. Ou seja, ele não quedou já todo dia o Jesus, não como às vezes não. A Igreja Católica crê não na transubstanciação na Santa Cena, que novamente estamos matando a Jesus, ressuscitando cada vez que tomamos a Santa Cena e nos acordamos. Ou a ritos de igrejas evangélicas hoje que dizem não cremos em la transubstanciação, pero vive suas vidas de uma maneira de la qual eu estou crucificando a Cristo todos os dias. Por suposto que quando pecamos todos os dias, é como se crucificássemos a Cristo no sentido de que necessitamos ele perdão para esse pecado. Pero ele já pagou, a diferença é que ele já pagou, que ele não tem que ser crucificado novamente, porque os ritos no Antigo Testamento sim eram assim, não eram diários e alguns eram feitos uma vez por ano, simbolicamente perdonando os pecados das pessoas. Agora, isso está bem. Para aquele tempo, sim, era uma figura. Está bem como uma figura, como algo que iba venir prefigurando a Cristo. Nesse sentido, te pongo aí um me gusta. Poneme aí um me gusta também. Mira cá, um me gusta cá. Aí. La Mano Negra. Põe um me gusta aí. Inscreva também o canal para dar uma ajuda a esse pastor aí, para nós outros chegarmos, para que nós outros podamos chegar no mínimo a 1.000 subscritores, não? Para poder o evangelho ser esparcido a mais pessoas. Mas vamos seguir lendo. Aí diz assim: não foi muitas vezes, como entra sumo sacerdote em lugar santíssimo cada ano com sangue rena. De outra maneira, lhe houvera sido necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. E não foi isso que passou. Pero ahora, em la consumação de los siglos, ou seja, os ciclos já se consumaram, ó, tetelestai, está consumado, eleito, está hecho, não? Se nós outros pusermos aquela Bíblia em grego, acá, aí, pero lo que passa aqui, quero pôr aí para os irmãos aí, pero se pôr em grego e pôr lá a palavra, não, que aparece, é susteleia, aí tá, consumação, não, completado. A palavra denota um final, sendo na conclusão de los eventos ao ponto culminante. Ou seja, foi isso todo se consumou acá, o ciclo, ó, o ápice, não? A parte melhor, a parte mais importante, se apresentou uma vez e para sempre.
ou seja, uma vez e para sempre. É o que temos que entender. E não quedar sendo do sacrifício de Jesus algo constante. Jesus morreu hoje, novamente. Ai, pequei, Jesus morreu, pequei, perdi a salvação. Depois me reconciliei e ganhei a salvação de volta. Tudo isso que muita gente crê por aí. Não, eu creio que se perdeu a salvação, não tem mais salvação. Eu creio no que você queira, não? Eu creio que uma vez salvo, sempre salvo. Pelo salvo, ele, uma vez que é salvo, ele vai desenvolver essa consciência da salvação nele e vai buscar as coisas espirituais. Mas isso é outro tema, não importa o que eu creio nesse momento, importa a palavra de Deus aqui, do que está falando. Então, se ele uma vez e para sempre, por lá sacrifício de si mesmo, para quitar de em meio o pecado, que tu então ser pecado de nosso meio. Pastor, pero eu sigo pecando. Sim, vós siga pecando porque vós querer pecar. Eu sigo pecando porque eu quero pecar. Não porque o pecado tem potestade sobre mim. Porque isso o pecado já não tem mais potestade. E de la maneira que está estabelecido para que os homens moram uma sola vez, e depois de isso o juízo, assim também Cristo foi oferecido uma sola vez para levar os pecados de muitos, e aparecer por segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar a los que esperam. Ou seja, a segunda vez que ele aparecer não terá relação com o pecado, não? Porque, mas já que ele se isso maldição, que ele levou nossos pecados, ele não vendrá em pecado, não? Porque esses pecados ele pagou com sua morte. Então, ele foi um sacrifício vivo, ele também quedou purificado por seu próprio sacrifício, se sendo maldição por vós e por mim, não? Ele pagou o preço por ele pecado de todos com sua própria vida, com seu próprio sacrifício na cruz. E acá também habla que o homem tem que morrer uma sola vez, não? E depois disso já vem o juízo para nós outros. Bom, o que quero dizer aos teres nessa manhã, basicamente, é que o sacrifício de Jesus é perfeito e foi apto para que tu e eu entráramos novamente na presença de Deus e aí quedáramos sempre até que vajamos aos céus, como ele mesmo disse, que ele estará com nós outros até que se consuma os siglos, até que seja o ponto ápice culminante, que seja a nossa morte, que nós outros vajamos a Cristo. Até esse momento ele estará com nós outros aqui na terra. E depois vamos estar, nós outros que vamos estar com ele nos céus, e já não vamos a passar por todos esses problemas que passamos aqui na terra. Então, vocês creia nessa palavra e viva em acorde a essa palavra. Por aí, essa palavra muitas das vezes passa desapercebida, porque nós outros queremos uma palavra majestosa, um evangelho multitudinal de gritos ou de que vai receber, que vai ser, que isso, o outro, e que Deus te vai bendecer. Pero vós já fuste bendezido, essa bendição mais grande que há, que é a salvação, esse regalo divino, que é para que tu e eu estejamos aptos para entrar na presença de Deus e de aí não sair mais, de aí viver e de aí poder, como diz Jesus, ter vida e ter vida em abundância e ter vida de verdade, porque antes estávamos mortos, não sabíamos no que é ser. O pecado nos dominava. Pero pastor, todavia, uma fúria, um enojo, um pecado, me arrancou os pelos, mano. Eu já me arranquei os pelos todo, não, eu não pode ser rento, já me arranquei os pelos todo. Me arranco os pelos, pastor. Sim, pero o pecado não tem domínio sobre vós. Se vós por aí está com uma patologia, uma enfermidade mental, aí é outra história. Tem que tomar um remedito e o psiquiatra, o psicólogo primeiro te vai encaminhar ao psiquiatra e o psiquiatra te dá uma pastillita que tens uma patologia. Senão, vai ter cognição, capacidade cognitiva para tomar decisão. E o pecado, se vós aceitaste a Jesus Cristo, não tem potestade sobre vós. Pecamos porque queremos. Isso nos hace mais responsáveis. Bueno, que Deus los bendiga muito. Ser responsável aí, se inscreva até o canal, deixe seu like, compartilhe na rede. Besitos, tchau, tchau.